E o conceito de corrente elétrica é o seguinte. Observe que nós temos cargas elétricas aqui, cargas negativas, né? Afinal de contas, nos condutores é onde nós vamos ter a corrente elétrica passando. E nos condutores nós temos muitos elétrons livres. Só que esses elétrons livres, normalmente, na grande maioria dos materiais condutores, eles serão encontrados aí num movimento totalmente aleatório. E quando fica estabelecida uma corrente elétrica, para que isso aconteça, nós precisamos aplicar uma diferença de potencial nos extremos do condutor. E nós teremos, então, um movimento das cargas livres, que são os elétrons, através da superfície externa desse condutor. Então, nós temos aqui a movimentação dos elétrons de forma ordenada através da superfície externa. Então, esse movimento ordenado de cargas ao longo do tempo perfaz aí a nossa corrente elétrica, certo? Então, observe aqui, nesse segundo slide, que a gente consegue o movimento ordenado das cargas elétricas por causa da diferença de potencial. Mas o que essa diferença de potencial produz? Ela produz, dentro de um condutor, um campo elétrico. E a gente sabe que cargas elétricas, dentro de um campo elétrico, elas interagem com esse campo e ficam sujeitas a uma força. Então, vai existir uma força que vai transportar essas cargas elétricas. Observe que os elétrons se movimentam no sentido oposto ao campo elétrico. E a gente ali, ó, no texto, eu falo a respeito de diferença de graus de energia entre as extremidades. Então, quer dizer, além do conceito da gente compreender, então, que essas cargas são empurradas pela interação que existe com o campo elétrico, então existe uma força empurrando essas cargas elétricas, aqui é importante compreender também que existe uma diferença de energia potencial entre os extremos desse condutor. E essa diferença de energia potencial, então, é o que propicia esse movimento ordenado de cargas que a gente tem, certo? Então, olha só. O sentido da corrente elétrica, que nós consideramos, e nos nossos circuitos é o que a gente vai utilizar, não é o sentido do movimento dos elétrons. Observe que aqui o sentido de um movimento dos elétrons, que são realmente as partículas que se movimentam dentro do condutor, então é o que a gente chama de sentido real. Mas o sentido que nós adotamos, ele é contrário ao sentido dos elétrons e ao sentido convencional. Observe aqui que quem alimenta esse circuito, aqui está representada uma pilha, onde nós temos aqui a extremidade, que tem o pininho da pilha ali, o polo positivo, e a outra extremidade, o polo negativo. Observe que os elétrons eles se dirigem para o polo positivo. Agora você pode pensar assim, mas professor Carlos, por que um sentido convencional? Por que esse sentido contra, né, o movimento dos elétrons, se são os elétrons que estão se movimentando dentro do condutor? A questão é a seguinte, quando o elétron foi descoberto, então o que acontece? Todo o eletromagnetismo ele já tinha ali suas bases construídas, tá? Já tinha as bases construídas e como não era conhecida ainda a existência do elétron, o elétron não era conhecido, né? Então, o movimento era atribuído às cargas positivas. E quando o elétron foi descoberto, então os cientistas começaram a compreender que o elétron, quando ele se movimenta dentro de um campo elétrico, ele se movimenta no sentido oposto à carga positiva. Só que movimento de carga positiva só ocorre em soluções aquosas. Num sólido, como um fio condutor, um fio de luz condutor, não vai ter movimento de cargas positivas. Mas numa solução aquosa, se nós tivermos lá dois eletrodos, nós teremos elétrons se movimentando de um eletrodo para outro e prótons em sentido oposto. E o sentido convencional era atribuído ao movimento da carga positiva, que era o próton. E por isso que foi mantido esse sentido. Então a gente sabe que hoje em dia são elétrons em movimento, o sentido real é de elétrons,
mas o sentido de corrente elétrica adotado, ele é o sentido convencional. Observe que a corrente I, então, ela vai do polo positivo em direção ao polo negativo, certo? Esse é o sentido do polo negativo, do polo positivo para o polo negativo. E aqui eu representei uma pilha como sendo o elemento, como sendo o dispositivo que provoca uma diferença de potencial, mas observe que eu coloquei aqui mais exemplos, né? Então, nós temos aqui bateria, nós temos aquela bateria, né, de 55 mA, nós temos aqui a bateriazinha normalmente de 9 volts, tá? Pilhas, então vários exemplos. E nós temos também aqui a ligação na tomada, tá? A ligação na tomada, onde a ligação na tomada nós vamos obter aí uma diferença de potencial de 127 volts ou 220 volts. Normalmente, nas residências, aí o que varia de 127 a 220 é conforme o estado brasileiro que você se encontra, tá? Então, por exemplo, quem mora em Santa Catarina, a rede elétrica lá é 220 volts. Quem está aqui no Paraná é 110. E de outros estados aí, eu não sei dizer, porque normalmente, quando eu viajo, eu vou mais para, né, Santa Catarina e uso aqui no Paraná, e nos outros estados eu não presto atenção quando acabo viajando. Mas, então, nós temos a diferença de potencial, como eu comentei aqui, diferentes tipos de dispositivos que fornecem essa diferença de potencial. Aqui também tem uma coisa importante, que baterias e pilhas fornecem uma corrente elétrica contínua. Então, a corrente elétrica que atravessa baterias e pilhas é uma corrente elétrica contínua e a corrente elétrica que vem da rede elétrica é uma corrente alternada. Por que isso acontece? Isso acontece por causa da maneira que a energia ela é gerada. A energia gerada aqui em pilhas e baterias é uma transformação química, tá? É uma transformação química, energia química em energia elétrica. Então ocorre uma reação química, e enquanto essa reação química ela está ocorrendo, ela está acontecendo, as cargas elétricas elas são movimentadas num único sentido. No caso da tomada que eu coloquei aqui, isso vai ser muito bem explicado, tá? Na live sobre indução eletromagnética, mas não custa comentar aqui, tá? Então, olha só, na indução eletromagnética, nós precisamos ter um campo magnético variável. E a forma mais eficaz que o homem encontrou de construir esse campo magnético variável de uma forma, né, não só eficaz, mas de uma forma simples e podendo aplicar a pequenos dispositivos, tá? Foi como? Foi através de um movimento de ímãs e bobinas, e esses ímãs eles alternam o seu movimento em um sentido e outro 60 vezes por segundo. Como? Através do campo magnético nós temos geração de corrente elétrica, por causa da alternância do campo magnético nós temos alternância da corrente elétrica. Não se preocupe com isso que eu falei agora, tá? A explicação da corrente alternada, se você já conhece esse conceito ótimo, né? Então você já entende, já fica mais fácil. Mas se você não conhece, não se preocupe, porque daqui a umas 5, 6 lives a gente deve entrar em indução, quem sabe um pouquinho mais, quem sabe aí 7 lives, 8 lives a gente entra em indução eletromagnética, e lá eu explico com detalhes como acontece esse processo. Bom, mas vamos em frente, galera. Vamos ver agora como que a gente determina a intensidade da corrente elétrica em um circuito. Então, olha só, o que nós vimos até agora? Nós vimos que as cargas elétricas elas se movimentam através do condutor por causa de uma diferença de potencial que a gente aplica nos extremos desse condutor. Então, aqui observe que nós temos uma seção transversal, que é como se fosse uma parte desse condutor onde a gente vai fazer uma contagem de tempo. Nós vamos observar as cargas passando por essa parte aqui, que é essa seção transversal, é esse corte no condutor, e a gente marca lá um determinado tempo e vê as cargas elétricas passarem. Então, a gente conta quanto de carga passou num certo intervalo de tempo. Quando a gente divide essa quantidade de carga que atravessou a seção transversal pelo tempo, nós temos, ó,
representado pela letra I, a intensidade de corrente elétrica, cuja unidade no sistema internacional é o ampere. Aqui, né, fica mais um detalhe importante aí, a corrente elétrica é uma das unidades fundamentais do sistema internacional. Na eletricidade, dentro do estudo da eletricidade, é a única grandeza, ou melhor, dentro do estudo do eletromagnetismo, é a única grandeza fundamental que nós temos. Seria a corrente elétrica. Então, veja, quantidade de carga é representada aqui por ΔQ, tá? E tem gente aí que acha que quantidade de carga, cuja unidade é o coulomb, acha que é a grandeza, no caso, fundamental, e na verdade não é. É a corrente elétrica. E ΔT é o tempo. Então, quando nós temos cargas passando por uma seção transversal num determinado intervalo de tempo, se nós dividirmos a quantidade de carga que passa por essa seção transversal por esse intervalo de tempo, nós temos a chamada intensidade de corrente elétrica. Tudo bem? E agora veja uma combinação de duas equações aqui. Porque se eu acabo de apresentar para você que corrente elétrica é a razão entre carga e tempo, mas lembrando na nossa aula de carga e força elétrica, onde a quantidade de carga de um corpo carregado eletricamente é dado pela carga elementar, lembra desse valor? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, está aqui, ó, essa informação, multiplicado pelo número de portadores de carga que estão passando pela seção. Então, veja só, cada partículazinha, cada elétron que você vê aqui passando pela seção transversal é um portador de carga. No caso aqui, combinando as duas equações, observe que ΔQ nós trocamos por E vezes N, e nós temos aqui a expressão da corrente elétrica, onde corrente elétrica é E vezes N dividido por ΔT, beleza? Então está aqui a expressão da corrente elétrica. Agora, galera, vamos ver um outro conceito de eletrodinâmica, tá? Essa semana é a semana da eletrodinâmica, como eu falei. Nós vamos aí na live de amanhã, que é 3 da tarde. A live de amanhã é 3 da tarde, hein? Não perde esse horário. Na live de quarta, quinta e sexta, que daí é 5 e 15 da tarde, nós temos todos esses dias lives de eletrodinâmica. Então, quem quer ficar craque em eletrodinâmica, vem para a live. Vem para a live que a gente vai estar aí com o maior prazer trazendo todos esses conceitos aí para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu falei de intensidade de corrente elétrica até agora. O que eu vou fazer? Vou falar sobre resistência elétrica e depois faremos exercícios, tá? Então tá aqui, ó. Já tá o meu slide aqui sobre resistência elétrica, tá? Opa. Só antes de começar, Jean Flávio, tudo beleza? Tá? Opa, um abraço para Goiânia, com certeza. E chegando Enem, cara, estamos aqui, não perde as lives essa semana, hein? Tá mais do que convidado e convido o povo de Goiânia para assistir aqui o professor Carlos no Physics Box, que está trazendo aí os conceitos e toda a revisão do Enem para vocês aí, tá? Então, um grande abraço, cara, e vai acompanhando a gente aí. Se tiver dúvidas, pergunta que eu respondo, tudo bem? Então, o negócio é o seguinte, olha só. Vamos falar agora a respeito de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica, eu coloquei aqui, é a dificuldade que as cargas encontram ao atravessar um condutor. Então, veja que as cargas elétricas, nós já vimos que elas, quando submetidas a uma diferença de potencial nos extremos do condutor, nós temos, então, uma corrente elétrica que se estabelece. E uma vez que as cargas têm um movimento ordenado, observe que nós colocamos aqui, representado um ponto de estrangulamento, tá? No fio condutor. Isso aqui é uma espécie de metáfora, tá? E o que vai acontecer? As cargas elétricas, elas precisam, então, observe que seria um ponto de gargalo, onde aparece uma dificuldade de passagem para essas cargas elétricas. O que acontece, gente, é que as cargas elétricas, quando elas se movimentam, elas colidem umas com as outras, e cada colisão, no caso, libera uma certa quantidade de energia. E essa energia acaba sendo uma energia dissipada,
uma energia não transportada pelo sistema. Então observe que esse esmagamento, ele é representado, ou ele está representando, essa perda de energia que ocorre por causa da colisão que ocorre entre as cargas elétricas, e essa perda de energia, ela, no caso, acaba sendo transformada em energia térmica. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que nesse processo ocorre a conversão de energia elétrica em energia térmica. Agora veja só, se nós temos transformação de energia elétrica em energia térmica nos condutores, existem dispositivos que aproveitam essa conversão de energia. Tá? O dispositivo seria o chamado resistor, e o resistor ele é o componente de vários equipamentos importantes. Então veja só, aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, hoje em dia, a lâmpada incandescente está sendo trocada, né, pelas lâmpadas de LED, pelas lâmpadas fluorescentes. Então, é uma lâmpada que está já em desuso. Inclusive, eu acho que não é nem vendida mais nos mercados, né? Uma lâmpada que caiu em desuso. Mas nós temos aqui o exemplo da lâmpada incandescente. Nós temos o chuveiro, que tem uma resistência elétrica no seu interior, e ali ocorre o que? A conversão de energia elétrica em calor, e isso faz com que a água esquente. Vamos falar mais do chuveiro elétrico na live de amanhã, que fala sobre potência e energia. Daí sempre batemos um papo sobre o chuveiro elétrico, tá? A física do chuveiro elétrico, a física do ferro elétrico também, um resistor que transforma lá o quê? Energia elétrica em energia térmica. O amigo das garotas, né? O secador de cabelo. Então, também faz a transformação sempre de energia elétrica em energia térmica. Então, são exemplos dessa transformação de energia elétrica em energia térmica que os equipamentos que fazem essa transformação. Bom, nos circuitos elétricos, os resistores eles são representados por essa serrinha aqui ou por um retângulo. Então, fique a partir de agora esperto, porque começarão, nessa semana é a semana que aparece aí os circuitos elétricos, e nos circuitos elétricos sempre temos os resistores que podem ter esses dois tipos de representação. Então, o que parece aqui uma serrinha ou esse retângulo, certo? Agora o seguinte, associado ao conceito de resistência elétrica, nós temos duas leis que eu vou apresentar aí para vocês. Essas duas leis, elas são as chamadas leis de Ohm. Aliás, a unidade de resistência elétrica que eu não apresentei ainda, né? Não apresentei ainda a equação da resistência elétrica, mas a unidade de resistência, sistema internacional, é o Ohm. Então, olha só, o que nós temos da primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm ela estabelece que a resistência ela é constante. Então, eu quero que você olhe aqui para esse gráfico e observe que esse gráfico ele é um gráfico que apresenta a diferença de potencial ΔV, a diferença de potencial ΔV, pela corrente elétrica I. Esse gráfico da DDP versus a corrente, observe que nós temos aqui uma reta, tá? Uma reta linear. E essa reta linear ela traz para nós uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade, gente, corresponde ao seguinte. Quando eu faço a razão dos meus valores da vertical, ou seja, dos valores de ΔV pelos valores de corrente, sempre que eu faço essa divisão, eu tenho exatamente o mesmo valor. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse ponto que ele tem a diferença de potencial ΔV1 e a corrente 1 passando por esse resistor, tá? Ou por esse condutor. Quando eu divido ΔV1 por I1, eu tenho um resultado. Aí, quando eu pego o valor de ΔV2 e divido por I2, eu tenho um outro resultado. Só que esse resultado ele é igual à divisão anterior que eu fiz, ΔV1 sobre I1 acaba sendo igual a ΔV2 sobre 2, que será igual a ΔV3 sobre 3. E como todos esses resultados são iguais, esses resultados eles expressam a resistência elétrica do fio condutor. A resistência elétrica
do fio condutor, certo? Então é isso que esse resultado expressa. Observe aqui o meu circuito sendo representado pelo resistor, tá? O dispositivo que é o resistor. Aqui eu tenho representado por Ezinho a minha fonte de tensão, que pode ser uma bateria, pode ser a própria rede elétrica ligada na tomada, e a corrente elétrica que parte da barrinha maior, que é o polo positivo, e vai atravessar o resistor e fechar o circuito. Então, nesse caso aqui, quando a resistência é constante, a temperatura aqui também ela acaba sendo constante, essa temperatura aqui no resistor. Tudo bem? Essa é a primeira lei de Ohm. Bom, na primeira lei de Ohm, olha, eu puxei aqui o nosso gráfico, que eu já expliquei como ele funciona, e o resistor que apresenta a resistência elétrica constante, ele é chamado de resistor ôhmico, certo? Então ele é um resistor ôhmico. Observe que eu havia explicado a razão, ΔV1 por I1, igual a ΔV2 por I2, que é igual a ΔV3 por I3. Esse resultado é sempre igual e corresponde à resistência elétrica constante. Então, nós dizemos que a resistência elétrica é uma razão da DDP pela corrente. ΔV é a diferença de potencial pela corrente. E a resistência elétrica tem a unidade aqui, que é o sigma, né? Desculpe, que é o ômega. Sigma não, é o ômega, tá? É o ômega. E no caso aqui, essa unidade ômega é em homenagem a George Simmons Ohm. Então, é o Ohm, a unidade de resistência elétrica. Bom, aqui é importante compreender, deixa eu retornar, que se nós vimos que se a resistência elétrica for constante, o resistor é ôhmico, quando a resistência elétrica não é constante, o resistor é chamado de não ôhmico, natural, né? Então, veja só, observe aqui que nós temos 3 pontos ao longo de uma curva, não é mais uma reta, e quando eu pego a diferença de potencial ΔV1 pela corrente 1, né? Essa razão, ΔV1 por I1, é diferente do que ocorre no ponto 2, ΔV2 por I2 e ΔV3 por I3. Quando eu divido ΔV1 por I1, isso me dá resistência 1. Quando eu divido ΔV2 por I2, me dá resistência 2. E dividindo ΔV3 por I3, eu tenho a resistência 3. Esses valores de resistências eles são diferentes. Isso significa que a resistência elétrica ela não é constante. Normalmente o que acontece? Muitos resistores, eles têm um comportamento ôhmico até um certo valor de diferença de potencial. E a partir desse valor ultrapassado, ele passa por uma característica de não ôhmico, tá? Então todo resistor até um certo limite ele vai ser ôhmico e depois ele passa a ser não ôhmico. Se esse resistor sempre trabalhar com uma diferença de potencial dentro do limite, ele sempre vai apresentar uma resistência daí constante. A partir do momento que ele trabalha fora desse limite, ele vai apresentar uma resistência que não é constante. E no caso do nosso exemplo aqui, é um resistor que desde os primeiros valores de diferença de potencial, ele já não apresenta um comportamento constante. Bom, deixa eu apresentar para vocês agora a segunda lei de Ohm. Não se esqueça, a primeira lei de Ohm, ela é a lei que fala que a resistência elétrica é constante. E a segunda lei de Ohm é interessante porque, olha só, é muito comum aparecer uma questão aí nas provas de vestibular que diz assim, né? Que a resistência elétrica depende da diferença de potencial e da corrente que passa pelo resistor. Aí aquele estudante que não se preparou muito bem, né, não veio aqui assistir as aulas do Física in Box, ele sabe a equação da resistência elétrica é ΔV pela corrente elétrica, então ele vai olhar e, para eu calcular a resistência elétrica, eu tenho que saber o ΔV, que é a diferença de potencial, eu tenho que saber a corrente elétrica, então a resistência elétrica depende da DDP, depende da corrente. E ele vai lá, então, e diz que aquilo é certo. E aí o que aconteceu? Errou. E o pior de tudo, quando ele sai da prova, ele sai contente, né? Ah, essa estava fácil, eu acertei. E ele erra por quê? Porque a resistência elétrica ela é própria do material. Ela não depende da diferença de potencial aplicado no condutor e ela não depende da corrente elétrica que atravessa esse condutor.
Então, observe aqui que nós temos a segunda lei de Ohm, e a segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica não depende nem da DDP, ao qual o resistor está submetido, nem da corrente que atravessa. Ah, professor, mas foi o que você disse. Exatamente. Do que depende a resistência elétrica? Está aqui, ó. A resistência elétrica depende da área da seção transversal do condutor, do comprimento do condutor e da sua resistividade. Então, daqui, ó, depende do comprimento do condutor, depende dessa área de seção transversal e depende da sua resistividade, que tem a ver com o material que compõe o condutor. Ah, professor Carlos, então quer dizer que se o fio for de alumínio, se outro fio for de cobre e se outro fio for de ferro, por exemplo, eles podem ter resistências diferentes? Podem ter resistências diferentes. Se eles tiverem área diferente, mesma área, por exemplo, e mesmo comprimento, o que acontece? Com certeza eles vão ter resistências diferentes, porque eles são feitos de materiais diferentes, tá? Então, observe que a segunda lei de Ohm estabelece uma equação em que a resistência elétrica é igual a Rho, que seria a resistividade, multiplicado por L, que é o comprimento, dividido pela área, certo? E aqui, observe que a resistividade tem como unidade no sistema internacional o Ohm vezes o metro. E ainda, eu quero apresentar aqui, já que eu falei da resistividade, uma tabela de resistividade, olha só. Então, a resistividade ela já foi medida em laboratório para muitos dos materiais. Então, olha só, nós temos ali prata, cobre, ouro, alumínio, tungstênio, zinco e assim por diante. Observe que quanto maior o valor da resistividade, mais resistência esse material apresenta. Quanto menor o valor da resistividade, menos resistência elétrica esse material apresenta. Então, observe que a prata apresenta menos resistência elétrica. Então, quer dizer, a corrente elétrica na prata flui com maior facilidade. Enquanto que o chumbo aqui está, né, com a maior resistividade da tabela, que é o material mais difícil de conduzir corrente elétrica. Então, a prata seria o mais fácil para conduzir a corrente elétrica e o chumbo o material mais difícil para essa condução de corrente elétrica. Tá? Bom, apresentei as duas leis de Ohm para você sobre resistência elétrica. E agora eu vou apresentar aqui a associação simples, tá? Associação simples de resistores em paralelo e em série, porque nós teremos uma aula, eu só não consigo lembrar, eu acho que, não sei se vai ser na quinta ou na sexta, essa aula. Tô pensando aqui. Lembrando na sequência. Não, acho que vai ser... eu acho que vai ser na quinta-feira. Na quinta-feira vai ser uma aula que nós vamos fazer aí associação de resistores, só que vamos pegar aqueles circuitos que tem aquelas associações mais chatas, tá? Então, se você tem dificuldade de associação de resistores, na aula de quarta-feira aí, ou de quinta, uma dessas aí, tem que estar aqui para ver aí como é que faz circuitos mais complicadinhos, beleza? Então, olha só, na associação em paralelo, eu quero que você perceba o seguinte. Na associação em paralelo, nós temos então aqui, ó, 3 resistores. Esses 3 resistores eles estão colocados em ramos diferentes do circuito. Então, observe que a corrente elétrica ela está vindo aqui e ela vai, no caso, atingir esse pontinho que se chama nó. E quando chegar nesse nó, uma parcela da corrente elétrica vai descer, passando pelo primeiro resistor. E aí você vê aqui o desenho, ó, corrente 1. Aí uma outra parcela desce e passa pelo resistor 2, eu tenho uma corrente 2. E eu tenho uma terceira parcela que vai passar aqui pelo resistor 3, sendo a corrente 3. Tá? Numa ligação em paralelo, nós temos uma característica importantíssima, que a diferença de potencial ela é a mesma. Então, veja, se eu pego esses 3 resistores, ligo todos os 3 em paralelo e ligo numa fonte que é uma bateria, uma pilha de 1,5 volts. A DDP em cada uma dessas resistências será de 1,5 volts, a mesma da pilha. Por quê? Porque a DDP é igual para todo mundo. Mas a corrente elétrica ela foi dividida por cada caminho. Observe que a corrente elétrica ela teve que andar para poder passar pelas resistências, ela teve que se dividir em caminhos diferentes.
Então, a corrente 1, observe que ela é a soma de I1 mais I2 mais I3. E eu não vou fazer a dedução no curso do Física em Box. Lá eu faço a dedução completa da equação para a resistência equivalente. Aqui, tá? Até por uma questão de tempo, eu já coloco a equaçãozinha pronta da resistência equivalente em paralelo. 1 sobre RQ igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Aí você pode pensar assim, mas professor, eu não sei o que é resistência equivalente. Tá? A resistência equivalente seria um resistor que vale pelos 3 resistores que estão aqui associados em paralelo. Tá? Então, a resistência equivalente é o valor de um resistor que vale pelas 3 resistências que estão colocadas aqui em paralelo. Veja que esse um resistor, ele não é uma soma simples, né? De resistência mais resistência mais resistência. Isso vai acontecer, mas em série. Observe que aqui a gente diz que a resistência equivalente em paralelo é a soma dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente do circuito é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se eu tivesse o quarto resistor aqui em paralelo, seria mais 1 sobre R4 e assim por diante. Agora, deixa eu apresentar para você em série. Observe que em série, a corrente elétrica que passa, que é a corrente I, é a mesma corrente elétrica atravessando todos os resistores. Então, se em paralelo a DDP era a mesma para todos, agora é a corrente. Existe um único caminho para a corrente passar. Então, ela, nesse caminho, passa por todos os 3 resistores. No entanto, a DDP ela vai ser dividida pelos resistores. Tá? Então, como eu tenho o resistor 1, o que acontece? Ele pega uma parte da DDP. O resistor 2, uma outra parte. O resistor 3, uma outra parte. Veja que aqui eu posso escrever, então, que ΔV, que é a DDP total, né? Por exemplo, ΔV podia ser a pilha, a alimentação da pilha, 1,5 volts, por exemplo. Esse 1,5 volts seria dividido, uma parte para R1, outra parte para R2, outra parte para R3. E se nós quisermos encontrar a resistência equivalente desse circuito, ou seja, aquela resistência equivalente que vale por todas essas 3, se eu quiser trocar, né? Tira as 3, quero colocar uma só. Qual é a resistência que vale pelas 3? É a resistência equivalente. E a resistência equivalente é a soma de R1 com R2 com R3. E se tivesse mais um em série, seria mais esse, e assim por diante. Tá? Então vamos lá, nosso primeiro problema diz o seguinte. Suponha uma bateria ideal que é capaz de manter uma diferença de potencial constante entre seus terminais, independentemente das resistências conectadas a ela. E considere 3 resistores idênticos, cada um com uma resistência R. Podem ser feitas as diferentes montagens mostradas na figura abaixo, na verdade na figura acima, né? Usando 1, 2 ou 3 desses resistores. Uma dessas montagens será posta no lugar em que se encontra o símbolo de interrogação da figura abaixo, para aquecer a água do recipiente. Qual das montagens produzirá o aquecimento mais rápido da água? Então, olha só. Aqui, tá? Aqui, essa questão ela trata, então, de nós dizermos, né, qual das montagens produz um aquecimento maior da água, mais rápido da água, tá? E no caso aqui, nós já vimos que a resistência elétrica é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Mas o que acontece, gente, que quanto maior o valor da resistência elétrica, menor é o valor da corrente elétrica que passa num circuito. Afinal de contas, a resistência elétrica oferece dificuldade à passagem de corrente elétrica. Guarde bem o que eu estou falando, hein? Resistência elétrica oferece dificuldade à passagem de corrente, tá? Simbolizado por essa figura que eu apresentei aqui, ó. Esse esmagamento mostra, né? Esse gargalo mostra a dificuldade das cargas elétricas atravessarem o condutor. Então, quer dizer, nós temos aí uma dificuldade na passagem da corrente. Mas o que acontece? O aquecimento, na realidade, ele está associado, tá? Ele está associado a uma corrente mais elevada passando pelo circuito. Nós vamos ver amanhã que a potência é um produto da DDP, que
num equipamento, essa DDP é constante, multiplicado pela corrente elétrica. Então, quanto maior a corrente elétrica, quanto mais elevada a corrente elétrica, maior a potência, quer dizer, nós teríamos ali um arranjo que produz mais aquecimento. Mas, por enquanto, aqui, né, mesmo sem ver o conceito de potência, é importante compreender que quanto menor a resistência, quanto menos resistência, mais corrente elétrica. E isso significa que o dispositivo que tiver menos resistência aquece mais. Então aqui eu só preciso analisar, na verdade encontrar a resistência equivalente de cada um dos arranjos aqui mostrados. Então olha só, eu coloquei aqui os 5 arranjos. E qual é a resistência equivalente? Vamos lá. No primeiro arranjo, a resistência equivalente, RQ, são 3 resistores em série. E em série é muito simples, é apenas uma soma. R mais R mais R, isso é igual a 3R. Observe que a resistência equivalente no segundo arranjo só tem uma resistência, então é R. Certo? Apenas uma resistência, então é R. Observe que como eu quero o que aquece mais, aqui eu tenho 3R, aqui tem R, por enquanto eu já descobri que esse segundo aquece melhor do que o primeiro. Então esse primeiro está eliminado. Vamos ao terceiro. O terceiro, presta atenção no seguinte, eu tenho aqui, ó, esses dois estão em série, porque eles pertencem ao mesmo caminho. Então isso aqui vale 2R. Só que eu tenho um caminho aqui superior com 2R e um caminho inferior com R. Logo, a resistência equivalente ela precisa ser calculada. Então, nesse caso, a nossa equação é 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre 2R. Desse modo, 1 sobre a resistência equivalente vai ser o mínimo 2R, certo? 2R. E aqui, quando eu divido 2R por R, eu tenho 2. E 2R por 2 eu tenho 1. Multiplicando pelo que tem lá no numerador, observe que eu fiquei com 1 sobre RQ, que é igual a 3 sobre 2R. E nesse caso, multiplicando cruzado, na verdade nem precisa, né? Vai ficar assim, ó, multiplicando cruzado vai ficar RQ igual a 2R dividido por 3. Bom, se nós compararmos esse resultado 2R sobre 3 com R, ó, 2/3 é menos que 1. Então, nós acabamos de eliminar o segundo circuito, porque quanto menor a resistência, maior a corrente e logo teremos mais aquecimento. Agora, vamos ver o quarto. Gente, o quarto são dois resistores em paralelo, certo? Então, quando nós temos dois resistores iguais, ó, dois resistores iguais em paralelo, tá? A resistência equivalente, ela pode ser calculada em R dividido por N. Tá? Vou até dar destaque aqui para essa equação, R dividido por N. Essa equação você pode usar quando você tem dois resistores iguais em paralelo. Nesse caso aqui, então, os dois estão em paralelo e são iguais. Observe que RQ é igual a resistência R dividido por 2. Consequentemente, vamos à nossa comparação. R sobre 2 é maior do que 2R sobre 3. E isso acaba de eliminar o nosso terceiro circuito. Tá? Por enquanto, o menor é o quarto. E no último, 3 resistores em paralelo, só que iguais. Vale a mesma equação. RQ é R dividido por N. RQ, então, é a resistência R dividido por 3. Em paralelo iguais por 3. E aqui, comparando, R sobre 3 é menor ainda do que R sobre 2, o que elimina, né, o quarto arranjo. Logo, a menor resistência é a do quinto arranjo, alternativa correta, quinto arranjo, letra A. Um circuito tem 3 resistores idênticos. Tá? Um circuito tem 3 resistores idênticos. 2 deles colocados em paralelo entre si
e ligados em série com o terceiro. Então, dois deles estão em paralelo entre eles e eles estão em série com o terceiro. Tá? E também com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual é a resistência em quiloohms? Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui desenhado esse circuitinho. Observe, esse circuito apresenta aqui ó, as duas resistências R1 e R2 em paralelo, tá? E essa última tem em série com as duas primeiras. Observe aqui, deixa eu pegar a canetinha para mostrar. Eu tenho aqui ó, a corrente I, tem aqui a corrente I. Aí nesse nó a corrente ela saiu do polo maior. Nesse ponto aqui que é um nó ela se divide. Então nós podemos dizer que passou a corrente I1 por aqui. E aqui no outro caminho passou a corrente I2. Essas duas correntes se juntam e formam novamente, passando por aqui, ó, a corrente I. Bom, aqui eu quero mostrar o seguinte, também não preciso fazer essa distinção chamando de R1, R2 e R3. Como todos eles são iguais, eu posso chamar de R, R e R. Tudo bem? Então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular a resistência equivalente desse circuito. Então, como que fica essa resistência equivalente? Então, preste atenção, porque a primeira coisa que nós temos aqui é essa ligação em paralelo. Ó, estou escrevendo. Paralelo. Bom, são dois iguais em paralelo. Já expliquei que resistência equivalente de dois resistores iguais em paralelo pode ser o valor da resistência que eu estou chamando de R divididos por 2. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque esse circuito agora, gente, quando eu fiz isso, eu acabo de substituir, trocar essas duas resistências por essa. Então observe, ó, eu tenho aqui a minha fonte, aí eu tenho um fio que vem aqui, e esse fio ele vai passar agora não por duas resistências, por uma só. Nós trocamos essa resistência por essa aqui. Aí continua outra resistência aqui embaixo. E está aqui o nosso circuito. Essa resistência aqui ela vale R sobre 2 e aqui R. Tá? Note que a corrente elétrica ela está aqui representada. Ó. Aqui está a nossa corrente I. Saiu da fonte. Essa corrente I agora ela só tem um único caminho. Tá? Essa corrente ela tem um único caminho. Logo, isso aqui é série. E em série, tá? A resistência equivalente em série, que vai ser a resistência de todo o circuito, que eu vou chamar de R equilinha, é a soma de R, que você vê aqui, mais R sobre 2. Logo, a resistência equivalente corresponde ao quê? 2 vezes R, 2R mais R, 3R sobre 2. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte, tá? Quero que você preste atenção no seguinte. Deixa eu voltar aqui. E eu sei que a resistência equivalente do circuito, ela vale 3R dividido por 2. Tá? Essa é a resistência equivalente do circuito. Mas eu sei também, tá, que nesse circuito, uma vez que ele diz que a fonte é de 12 volts e que a corrente que passa, ó, muito importante, pela fonte é de 5 mA, tá? Quando eu pego aquela equação da resistência elétrica é igual a V sobre I, tá? Aqui eu nem vou colocar ΔV, V já é a diferença de potencial. Observe que essa resistência aqui seria a resistência total, então ela equivale à resistência equivalente, certo? Observe que essa combinação dessas duas equações nos diz então que 3R dividido por 2 é igual a V dividido por I, e com isso eu tenho 3 que multiplica R, que é a resistência que nós procuramos, divididos por 2.
Isso é igual a DDP, que é 12, dividido por 5 mili. Não se esqueça que o mili é 10 a menos 3. Então é 5, 10 a menos 3. Gente, vou multiplicar cruzado. E observe que eu vou ficar aqui, ó. Vem para cá. Ó, tô vindo para cá. Para dar continuidade ao cálculo. Aliás, eu só vou isolar R, né? Vai ficar R sozinho aqui. O 2 foi multiplicar o 12, ficou 24. E o 3 foi multiplicar o 5, ficou 15. Vezes 10 a menos 3. Gente, quando eu divido 24 por 15, 24 por 15 dá 1,6, tá? Dá 1,6. Pode bater na calculadora, pode fazer a mão aí, você vai descobrir que 24 por 15 dá 1,6, vezes 10 agora, a menos 3 estava no denominador. No numerador vai virar 10 a terceira, ohms. Só que 10 a terceira é quilo. Então essa resistência elétrica de cada um dos resistores é 1,6 kilo ohms. Tá aí a resposta, 1,6 kilo ohms. Essa é a resposta correta, tá? E 1,6 kilo ohms está aqui na letra D. Então tá aí, letra D. Nossa segunda questão também resolvida. A terceira questão diz que a tabela mostra dados a respeito da resistividade, do comprimento e da área de seção transversal de 3 resistores A, B e C ômicos. Então tá, ó, resistores ômicos. Aqui nós temos os dados de resistividade, comprimento e área. Uma vez submetidos à mesma tensão, tá? A mesma tensão elétrica constante, é correto afirmar que a corrente elétrica que atravessa o resistor A é... Gente, veja só. Como nós vamos colocar na mesma tensão, tá? Como nós vamos colocar na mesma tensão, observe que aqui nós temos o seguinte. Ele quer fazer, né, uma comparação de corrente elétrica que atravessa cada um deles. Mas veja, tem uma coisa que está de informação, que a tensão é a mesma. Então, se eu pensasse no seguinte, ó, VA, tensão no A, é a mesma tensão percebida no B, que é a mesma tensão percebida no C. Mas a tensão, gente, é R que multiplica I. Então, observe que RA vezes IA é igual a RB vezes IB, que é igual a RC vezes IC. E nisso que eu cheguei aqui é muito importante para nós. Por quê? Nós temos agora uma relação entre resistência e corrente elétrica. E observe que nas alternativas, o que nós temos na letra A? Ele está dizendo que a corrente no resistor A é 27 vezes a corrente no C. A letra B diz que é 18 vezes a corrente que atravessa o resistor B. Aqui diz que é igual, aqui diz que é metade, aqui diz que é um quarto. Ou seja, nós temos que comparar A com B e A com C, os valores de corrente. Só que para isso nós precisamos fazer o cálculo da resistividade para poder substituir, porque daí, ó, quando eu calculo, desculpe, não é fazer o cálculo da resistividade, é fazer o cálculo da corrente elétrica através da resistividade, comprimento e área. Porque quando eu descubro, então, o valor da resistência, eu vou poder aqui, ó, substituir nessas expressões e descobrir qual é a relação entre as correntes. E vou calcular agora os valores de resistência, tá? A resistência A, ela é resistividade, ó, vou colocar aqui no lado a expressãozinha. Resistência é resistividade vezes comprimento dividido pela área, certo? Então, veja só. RA vai ser, no condutor A, ρ vezes L sobre 3A. Certo?
Vou colocar aqui RB. RB, ó, 2ρ, comprimento 2L, sobre 2A. Dá para simplificar 2 com 2. E a minha expressão para RB ficou, no caso, 2ρ L sobre A. Certo? Vamos aqui agora, no caso, calcular a resistência em C. Pela tabela, 3ρ vezes 3L sobre A. 3 vezes 3 é 9, então ficou 9ρ L sobre A. Então aqui, ó, eu tenho os valores de RA, eu tenho os valores de RB, eu tenho os valores de RC. Agora, resgatando aqui a minha relação, eu vou começar comparando A com B. Então, observe que nessa comparação, tá? Até vou escrever aqui o que eu vou fazer, ó. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Comparando A com B. Quando eu comparo A com B, então eu só estou lembrando aqui da equação, ó. RA e A, RB e B, certo? E agora eu vou substituir. Então eu tenho ρ, L, 3A e A, 2ρ, L sobre A e B. Aí eu posso simplificar. Rho, L, A. E observe que aqui ficou IA igual esse 3. Eu vou passar para o outro lado multiplicando. 3 vezes 2, 6. Quer dizer, acabo de descobrir uma relação que a corrente A é 6 vezes a corrente IB, certo? Então tá aqui, ó. Chegamos nessa relação em que a corrente A é 6 vezes a corrente B. E eu vou fazer agora a comparação. Comparando A com C. Então, na comparação de A com C, fica RA e A, RC e C. No caso aqui, qual que é o valor de RA? Rho, L sobre 3A, que multiplica IA. E C, 9ρ L sobre A. 9ρ L sobre A. Observe que aqui nós podemos simplificar, de forma que ρ simplifica com ρ, L com L, A com A. E, nesse caso, quando eu isolo IA, eu chego à conclusão que IA, 3 multiplica 9, é 27 vezes IC. Opa, faltou multiplicar aqui por IC, né? 27 vezes IC. Então, atenção. Guarda bem aí, né, esses resultados, IA 6IB e IA 27C, voltemos nas alternativas. Então, ele fala, ó, na letra A, 27 vezes a corrente que passa pelo resistor C. Né? O outro 6 não aparece nenhum. Resposta correta. Então, letra A, beleza? Questão da UDESC de Santa Catarina. O circuito apresentado na figura mostra uma pequena lâmpada L que deve operar sob tensão de 3 volts e com uma corrente elétrica de 0,5 amperes. Para isto, devem-se ligar dois resistores R1 e R2 com o mesmo valor de resistência conforme a figura. Assinale a alternativa que corresponde ao valor desta resistência. Então, presta atenção no seguinte, olha só. Eu tenho aqui uma corrente elétrica que parte do polo positivo da nossa bateria. Essa corrente é a corrente I. Quando chegar nesse nó, haverá uma divisão de corrente, de forma que nós vamos ter uma corrente passando por aqui
E esse elemento é a lâmpada, que é a corrente I1. E por aqui, né, o resto da corrente vem aqui. E aqui a corrente 2. Mas as duas correntes, quando chegam nesse nó, elas se juntam e formam novamente a corrente I. E essa corrente I consegue alcançar novamente a nossa fonte. Tá? Então esse é o caminho da corrente elétrica. Eu quero que você perceba algumas coisas. Veja, daqui nós podemos tirar a primeira conclusão que a corrente I ela se dividiu em I1 e I2. Então a primeira conclusão é que I é I1 mais I2. Então essa é a primeira conclusão que eu tiro, que a corrente I, né, é I1 mais I2. Aí ele dá uma informação aqui importantíssima. Ó, a lâmpada deve operar sob tensão de 3 volts e com uma corrente elétrica de 0,5 A. Opa, se a lâmpada tem que operar com uma corrente de 0,5 amperes e a corrente que passa pela lâmpada é a corrente 1, acabamos de descobrir que a corrente 1 ela vale 0,5 amperes. E um outro detalhe agora, isso é muito importante. Veja. Aqui, ó. Nós temos uma informação que a lâmpada precisa operar com uma tensão de 3 volts. Então tem que cair 3 volts na lâmpada. Mas qual é a associação que existe entre a lâmpada e essa resistência aqui, que é R1? É uma ligação em paralelo. E em paralelo é a mesma DDP. Então, veja que a DDP nesse pedacinho, ela vale 3 volts. Mas veja também que se eu tenho 12 volts de alimentação e esses dois elementos usaram 3, o restante só pode ser usado por esse outro elemento. Então, nesse outro elemento, nós tivemos o quê? 9 volts. Tá? Uma outra coisa importante. Tanto R1 quanto R2, o problema é que são iguais. Então, não vou chamar nem de R1 nem de R2, vou chamar direto de R, tudo bem? R1 e R2 já chamo de R. Agora, presta atenção no seguinte. Eu sei que a resistência agora é R, e se eu olhar para essa última resistência, bom, o que acontece com ela? Ela é atravessada pela corrente I, certo? E a corrente I, nesse caso, eu posso dizer aqui, ó, que 9 volts, que é DDP, ou melhor, é a resistência elétrica, né? Vamos pegar a resistência. A resistência elétrica, que é essa resistência R2R, ela é igual ao quê? A DDP9 dividido pela corrente, que nesse caso que é I. E agora, gente, o que eu vou fazer? Vou combinar essas três equações. Então, eu vou escrever aqui, ó, combinando. Combinando as três equações. Observe que onde eu tenho I, eu vou escrever 9 sobre R. Mas por que 9 sobre R? Presta atenção aqui, ó. Se R é 9 sobre I, se eu inverter de posição I e o I vai ser igual a 9 sobre R, que é o que eu escrevi. Isso é igual a I1, só que 1 é 0,5. Certo? Mais, no caso, I2. Tá? Mais, no caso, I2. I2, se nós olharmos, o que é I2? I2 é a corrente que passa por esse elemento aqui. Então, I2 tem que ser 3 volts divididos por R. Então, isso aqui é mais, tá? Ó, nesse elemento é 3 divididos por R. Se você não entendeu, deixa eu mostrar aqui, ó, estou trocando a caneta. Nesse resistor, a DDP é 3. Isso é igual, né? DDP é igual ao produto da resistência, no caso, não a DDP, vamos pegar aqui, ó,
a resistência elétrica R1, que podemos chamar de R, é o quê? É a DDP, que é 3, dividido pela corrente, no caso, I2. Observe que quando nós invertemos R com I2 é 3 sobre R, que é o que você enxerga aqui. Nesse caso aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 9 sobre R menos 3 sobre R igual a 0,5. E observe que aqui, no caso, mesmo denominador, só repete. 9 menos 3 é 6. Então, ficamos com 6 sobre R igual a 0,5. E observe que, finalmente, se nós trocarmos de posição R e o 0,5, chegamos a uma resistência de quanto? 6 divididos por meio, 12 ohms. Então, está aí uma resistência de 12 ohms. Essa é o valor dessa resistência R1, que é igual a R2. A resposta correta para esse probleminha é a letra C. Agora, o negócio é o seguinte, nossa última questão diz, ela foi adaptada, a resistência R de uma régua potenciométrica é dada pela equação R igual a ρ vezes L sobre S, que é a segunda lei de Ohm, onde ρ é a resistividade do material, que é feito o fio resistivo da régua, L é o comprimento da régua, representado no circuito, S é a área transversal do fio. Aí considere a resistitividade 1,8 10 menos 6, o comprimento 2 metros e a área 2 vezes 10 menos 7 metros quadrados. Se a régua está sendo alimentada por uma diferença de potencial de 12 volts, qual o número de portadores de carga que passam pela régua no tempo de 1 minuto? Então é o seguinte, descobrir o número de portadores de carga é saber quantos elétrons estão passando pela régua no tempo de 1 minuto, pela seção, por uma seção transversal dessa régua. Mas, para eu descobrir esse número de portadores de carga, eu preciso descobrir a corrente elétrica. E para eu descobrir a corrente elétrica, eu tenho que descobrir a resistência elétrica. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer seria através dos dados da resistividade, do comprimento e da área, vou calcular a resistência. Então, a resistência elétrica, ela será igual. A equação está aqui, ρL sobre S. Então, o nosso ρ, 1,8 10 a menos 6, vezes o comprimento 2, dividido por S, 2 vezes 10 a menos 7. Galera, o negócio é o seguinte, ó. 2 simplifica com 2. E quando a gente simplifica 10 menos 6 com 10 menos 7, fica 10 menos 1. Só que 10 menos 1 no denominador, ao subir para o numerador, vai ficar 10 na 1. E 10 na 1 é 10. E vezes 1,8, chegamos numa resistência de 18 ohms. Tá, descobri a resistência elétrica. Como isso aqui seria um elemento resistivo, essa régua resistiva, observe que aqui, o que eu tenho? Eu tenho que no caso, ou melhor, que a resistência é a DDP dividido pela corrente. Então, nesse caso aqui, a resistência ela é 18, que é igual a DDP, que é 12, sobre a corrente. Inverto as posições, 18 com I, e chego numa corrente que vale o quê? 2 terços de ampere. Então, eu descobri aqui a corrente elétrica. Tá? Descobri a corrente elétrica. E agora é o seguinte, ó, guarda bem esse valor de corrente elétrica, porque nós queremos saber os portadores de carga, tá? Quantos elétrons estão passando pela seção transversal. Vou pegar aqui uma nova tela, que aqui vai ficar meio apertadinho. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Veja. A corrente elétrica acertou 7. Bom, hein, Jefferson? Ó, amanhã vai sair essa prova. Eu estou montando ela tudo bonitinho aqui.
Amanhã sai o gabarito. Na verdade, não é o gabarito, sai a minha resolução dessa prova da Federal, tá? Eu não consegui preparar para hoje, que eu tinha uns compromissos aí, mas amanhã eu vou postar todas as questões resolvidas, mostrar como resolve tudo isso aí. Dá uma olhadinha lá amanhã, beleza? Não, mas parabéns pelos 7 acertos. Muito bom isso aí. Continuando aqui, o que a gente vai lembrar? Que corrente elétrica é a quantidade de carga que passa pela seção transversal dividido pelo tempo, tá? E aqui, o que nós temos? Que quantidade de carga é igual a carga elementar vezes o número de portadores, que é o que a gente está procurando. Nós queremos esse N aqui, tá? Me diz mais uma coisa, Jefferson. Vai fazer a segunda fase ou não? A segunda fase é física? Galera, a combinação aqui, como é que fica? Eu troco aqui o Q, que é a quantidade de carga, por E vezes N, certo? Então, observe que ficaremos com corrente elétrica E vezes N sobre ΔT. Agora veja uma coisa, voltemos. O tempo aqui é 1 minuto. 1 minuto. Ah, você vai pôr em minuto? Não, não vou pôr em minuto não. Vou pôr em segundo. Sistema Internacional de Unidades. A corrente é 2/3. Então, atenção. Isso aqui fica corrente 2/3. 1,6, 10 a menos 19. N, número de portadores de carga que estão passando pela seção transversal. E aqui é 60, tá? Então, olha só. Quando eu jogo para cá, dando continuidade, eu vou ter, 60, que multiplica por 2. Vai ficar 120 sobre 3, igual a 1,6, 10 a menos 19, que multiplica N. Isso aqui vai dar 40. 40 vai ser dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é igual a N. E fazendo a divisão, galera, de 40 por 1,6, fazendo a divisão de 40 por 1,6, isso aqui dá 25. Então, 25, 10 a menos 19, a hora que passa positivo. Então, são 25, 10 a 19, portadores de carga, nesse caso aí seriam elétrons, né? Elétrons passando por essa régua. Então, tá aí a resposta. Vamos ver o que ficou lá nas alternativas. Vamos retornar nas alternativas. O que eu tenho? Tudo 2,5, 10 a 19, não. 25, 10 a 19 é a resposta. Aqui, 25, 10 a 19 é a mesma coisa que 2,5, 10 a 20. Então, 2,5, 10 a 20 é a mesma coisa que 25, 10 na 19. Resposta correta, letra B.